noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a você que já está conosco nesse momento na live da Igreja Missão Apacentada Bahia, e que vai estar conosco durante essa palavra e que vai nos acompanhar depois pelo Instagram ou pelo YouTube. Seja muito bem-vindo e que o Senhor possa falar contigo hoje, pastor, minha amada, que o Senhor possa ministrar nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a você que adentrou agora e que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Nós estamos iniciando mais uma live da Igreja Missão Apacentada na Bahia. Que o Senhor possa falar contigo grandemente nessa noite. Que seja uma noite de ouvirmos a voz de Deus, do Senhor poder falar com a gente hoje. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele vai ministrar nas nossas vidas, eu creio. Ele sempre fala, a palavra dele nunca volta vazia. Ele nunca deixa o povo dele sem uma direção, ele nunca deixa o povo dele sem receber algo da parte dele, quando se reúnem de alguma maneira. E nós temos nos reunido aqui aos sábados, e eu creio que o Senhor Ele vai falar conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Jesus Cristo, o nosso amado noivo, pelo teu Espírito, esteja presente aqui e em cada vida que vai estar ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer a direção que o Senhor tem nos dado. Eu quero te agradecer a palavra que o Senhor colocou em nossas mentes e nossos corações para hoje. Que o Senhor possa trazer, clarear a mente de cada pessoa, a minha vida, e ministrar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu nessa noite também oro, Pai, pelas crianças das famílias que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir. Que o Senhor possa derramar da tua proteção, do teu livramento sobre a vida de cada uma delas. Derrama graça, derrama presença, derrama unção sobre elas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai. Te damos graças por podermos estar juntos aqui. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos. Eu oro, Senhor, clamando a Ti, clamando ao Senhor pelo sustento, pelo renovo da fé na vida de cada um dos Teus filhos. Renova a fé do Teu povo, Senhor. Renova a fé do teu povo nesses dias. Renova a fé do teu povo com relação às perseguições, com relação a cada palavra que tem escutado. Renova a fé do teu povo, Senhor, para que possam continuar vivos, firmes, vivos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, clamamos a Ti, em nome de Jesus. Oramos pelas pessoas que estão vivendo, que são e fazem parte da igreja perseguida. Existe uma igreja que é perseguida de forma muito intensa, que ainda tem sido mortas por conta da fé em Jesus Cristo, por não negarem ao Senhor. Nós oramos nessa noite por essas vidas, que eles possam ser fortalecidos no Senhor, que eles possam estar cheios da Tua graça, da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão, você que está conosco, dedicando tempo aqui para estar ouvindo um pouquinho da palavra de Deus através da minha vida.
É muita graça ter você aqui junto conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bem, eu quero pegar com vocês, meus irmãos, um texto bíblico que o Senhor tem me incomodado nesses últimos dias. Alguns podem até estar se perguntando, porque eu comentei que a próxima live que eu faria seria sobre... ia finalizar a série Encontros com Jesus Ressurreto. Nós fizemos essa live, mas não ficou gravada no IGTV. Então, quem assistiu ao vivo, viu. Quem não pôde assistir ao vivo, não tem como ver depois, porque não conseguimos gravar. Deu um problema aqui na internet. Assim que acabou a live, a gente não conseguiu gravar. Mas a palavra foi ministrada. Nós falamos do encontro do apóstolo João com Jesus glorificado, ressurreto, mas já glorificado. Nós falamos um pouco sobre isso em Apocalipse 1. Mas hoje nós vamos estar lendo um texto bíblico na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos ler. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Do versículo 14 ao 16, e depois nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2. Então, primeiro nós vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo 2, do verso 14 até o 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são ou lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga ou conhece, discerne todas as coisas. Mas ele mesmo não é entendido por ninguém, ou não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne ou com alimento sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Bem, meus irmãos, esse texto é um texto que o apóstolo Paulo, ele enviou a uma igreja, a igreja que existia na cidade de Corinto, e ele envia essa carta para os discípulos, para a igreja, falando sobre, nesse texto, lendo esses três últimos versículos, da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, os três últimos versículos do capítulo 2 e os dois primeiros versículos do capítulo 3, nós vemos Paulo caracterizar as pessoas com três termos. Nós poderíamos dizer tipos de pessoas, mas que não seria que a pessoa seria a vida toda assim, mas muitas vezes pessoas passam por fases na vida, mas existem pessoas que perduram muito mais tempo, né, em uma dessas fases. O ideal para nós seria amadurecermos e sairmos das fases que não deveríamos estar. Nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, terminando o capítulo 2 de 1 Coríntios, iniciando o capítulo 3, ele caracteriza aquela igreja e diz características que as pessoas poderiam ter. Ele estava falando para a igreja, para o corpo de Cristo. Ele não estava falando com as pessoas do mundo nesse texto, ele estava falando com a igreja. E aqui ele diz que existiam pessoas naturais, nós temos no versículo 14, o homem natural, o ser humano natural. E ele fala lá no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Coríntios que existem pessoas carnais. Nessa igreja ele disse que existiam pessoas naturais e que existiam pessoas carnais. E que não podia chamar aquelas pessoas de espirituais. Ele vai detalhando o porquê. E o Espírito Santo me incomodou a falar um pouco sobre isso. Sobre essas características, esses tipos de pessoas que podem existir dentro da igreja. O apóstolo Paulo disse que essa igreja, e é interessante notar, irmãos, o seguinte, que a igreja de Corinto era uma igreja cheia do poder do Espírito, falando de dons.
Todos os dons espirituais existiam nessa igreja de Coríntios. E tem até uma parte da Bíblia logo depois aí que o apóstolo Paulo ele vai orientar como utilizar esses dons espirituais, porque estavam sendo utilizados da maneira que não deveria. Então, era uma igreja cheia de dons espirituais, mas não era uma igreja madura espiritualmente. O apóstolo Paulo diz que eles não podiam ser chamados de espirituais, que eles ainda estavam tomando leite, falando espiritualmente, né? Que eles não podiam comer alimento sólido porque ainda eram muito crianças espiritualmente. E o Espírito Santo me incomodou a falar sobre isso. Muitas vezes nós pensamos, né? Nós já estamos prontos espiritualmente, nós já estamos maduros, nós já estamos salvos, nós não podemos perder a salvação. Pensamos tantas coisas e às vezes, por não conhecer a palavra, a gente fala certas coisas por não conhecer detalhadamente a palavra. Esse texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que as pessoas elas podem ter dons espirituais, podem estar servindo na casa de Deus, mas que podem estar como crianças espirituais, não amadureceram. E como o Senhor quer que isso aconteça, né? Que existe esse amadurecimento espiritual na nossa vida. Então, nesse texto tem esses três tipos de pessoas que podem existir na igreja: o ser humano natural, o ser humano carnal e o ser humano espiritual. Mas antes de entrar nessa parte, eu gostaria de ler uns textos bíblicos para você, que eu acho interessante para você ter esse conhecimento, que também podem existir pessoas consideradas pessoas malignas ou demoníacas, se é que a gente pode usar esse termo, né? Pessoas que podem estar cheias de demônios e não do espírito, não de uma graça, não somente do ser natural, do ser humano natural. E vou usar textos bíblicos do Novo Testamento para a gente, tá? Então, eu poderia dizer que existe pessoa maligna, quer dizer, a pessoa que ela está dominada pela ação de demônios na sua vida, na sua atuação, no seu viver, no dia a dia. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Pessoas, elas estão vivendo, as pessoas sem Cristo, elas estão vivendo no mundo. Nós vamos falar sobre isso, que existem pessoas no mundo também que são naturais, existem pessoas no mundo que são carnais, mas existem também pessoas no mundo que não se aliançaram com Jesus, que não buscaram encontro com Jesus, mas por conta disso, elas têm demônios na vida delas. Então, o que é que acontece? Nós falamos ali no texto bíblico para a igreja, o apóstolo Paulo ele mostra que a igreja pode ter pessoas carnais, naturais e pessoas espirituais. Eu quero ler alguns textos bíblicos que mostram que existem pessoas que elas podem estar não só possessas, né, que vivem com o demônio vivendo nelas 24 horas, atuando na vida da pessoa, mas também podem existir pessoas que o demônio atua em momentos esporádicos e isso existe e pode acontecer. Em 1 Coríntios, capítulo 10, existe um texto que eu gostaria de ler com vocês. São alguns versículos, do versículo 14 até o 21, mas eu gostaria de ler, que ele é interessante. Esse texto o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, e é muito forte, e para a mesma igreja, a igreja de Coríntios. Nós pegamos o texto, que é o texto base, nós vamos detalhar um pouco mais ele daqui a pouco, mas eu gostaria de começar com essa parte, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, para a gente ter um conhecimento, para quem não tem, ou nunca quis pesquisar ou ler muito sobre isso. Eu trouxe um pouquinho dessa reflexão para você aqui. No 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 ao 21, nós vamos ler. Lá está escrito assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas entendidas. Julgai a vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Mas que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que se sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Antes, versículo 20, 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês sejam participantes dos demônios. Versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Meus irmãos, esse texto, ele fala um pouco sobre a questão de lugares que fazem sacrifícios, que fazem entregas em altares, que não são para o Senhor Jesus Cristo, que não estão fazendo no nome de Jesus, e nem de acordo com o que a palavra do Senhor, a Bíblia, diz e ensina. Usa textos isolados do Antigo Testamento e faz essas coisas hoje e diz que está servindo a um Deus e não ao Senhor Jesus Cristo. O Deus não está associado a Jesus Cristo. O que é que acontece? Esse texto de Paulo diz que essas pessoas, quando estão fazendo esses tipos de sacrifício, e ele ainda diz assim, o que essas pessoas sacrificam, estão sacrificando a demônios. E aí o que é que o Paulo diz assim, se você participa disso, você está participando do cálice de um demônio. Então existem sacrifícios, existem coisas que são feitas em altares, e se são ditas que são para um Deus, é para Deus, mas que aquilo está sendo sacrificado a demônio. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo essa revelação. E isso eu trouxe primeiramente esse texto inicial para saber que existem sacrifícios que são realizados, constantes, e que esses sacrifícios, eles muitas vezes estão direcionados a demônios e não ao Senhor. E a gente precisa ter esse discernimento, esse conhecimento para nós que queremos viver a palavra de Deus, seguir a Jesus Cristo como nosso maior exemplo, nosso Salvador. Um outro texto que eu queria ler com vocês é o texto de Lucas, que é um texto que Jesus chega numa cidade chamada Gadara. Eu quero ler para vocês do capítulo 8 de Lucas, do versículo 26 ao 30. Lá fala assim: E eles navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso por demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas ele vivia nos sepulcros, ou no que a gente chamou de cemitério, né? E quando viu Jesus, versículo 28, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso em grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, ele era impelido pelos demônios para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E o demônio disse: Legião, porque tinham muitos entrado nele. Muitos demônios entrado nele. Então, essa é a história de um homem que Jesus liberta de muitos demônios. Esse homem está tão possesso, cheio de demônios, que esse demônio ele não permitia esse homem viver em comunhão com outras pessoas. Esse homem vivia em sepulcros, ele vivia em cemitérios e em desertos. E às vezes pessoas prendiam ele, colocavam correntes nele para prendê-lo, para ele não viver tão isolado, para tentar trazer ele para a sociedade, mas os demônios quebravam as correntes que ele estava preso e ele voltava ao deserto. É o que a Bíblia está dizendo para aqui para nós. E é interessante notar que este homem cheio de demônio, o demônio se prostra e exalta Jesus. Jesus, quando diz sai dele, o demônio fala com Jesus, que se eu não me engano, é o único texto que Jesus fala com o demônio, eu não me lembro de outro. É o único que Jesus, eu acho que deixou aí pra gente saber que pode existir essa comunicação, né? Jesus, ele não dava ouvidos e falava muito com demônios. A pessoa estava ali possessa, tinha algum problema, Jesus mandava sair e acabou. O espírito maligno era o espírito surdo-mudo, Jesus falava, espírito surdo-mudo, sai dele e ponto. Mas nesse momento existe isso, essa demonstração aqui. E esse demônio fala para Jesus: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Então, a pessoa falou e glorificou o nome de Jesus com os lábios, mas estava possessa. Então, existem pessoas que podem estar possessas, existe isso, e é bom e ciente para muitos. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, não existe, não pode, não acontece. E está na Bíblia, se está na Bíblia, é verdade, é a realidade, né? Existem alguns outros textos que nós podemos trazer aqui, que fala que se traz e faz comentários de pessoas que são filhos do diabo, filhos do Satã, ou filhos de Belial. É muito utilizado no Antigo Testamento esse termo filhos de Belial. E na segunda carta aos Coríntios tem um texto que fala sobre o termo Belial, que é o próprio apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo. Ele fala sobre a questão de pessoas que
queriam seguir a Cristo, mas também queriam continuar comendo dos sacrifícios nos outros altares idólatras. Então ele pega, e o apóstolo Paulo, lendo historicamente esse texto em 2 Coríntios, no capítulo 6, a parte histórica, e ali o apóstolo Paulo ele diz assim: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte há o fiel com o infiel? O apóstolo Paulo está dizendo, ou você serve a Cristo, caminha com Cristo, ou você vai servir em sacrifícios de outros altares. Não dá para você servir ao Senhor Jesus, viver com Jesus e continuar vivendo coisas que são sacrificadas a demônios. Não dá, você tem que caminhar só com o Senhor. Então ele estava falando sobre essa diferença para não viver. E ele chamou essas pessoas de filhos de Belial. Pessoas que, ao invés de viver só, que viviam sacrificando, né, a demônios, vivendo associado ao mundo e coisas que não deveriam. Jesus ele comenta sobre isso, né, que pessoas eram filhos do diabo por conta de não saírem da mentira, não querer viver a verdade. Jesus falou isso em João 8,44. Em Atos 16, tem 3 versículos que eu queria ler para vocês, se você puder me acompanhar. Atos 16, versículos 16 e 18. Antes de nós entrarmos na questão das características de pessoas que existem na igreja, que nós lemos lá em 1 Coríntios, nós vamos falar de novo aqui daqui a pouco. 1 Coríntios capítulo 2, nós lemos os 3 últimos versículos, e capítulo 3, versículo 1. Mas agora nós vamos ler Atos 16, versículo 16 ao 18. Lá está escrito assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo... Voltou? Vocês estão ouvindo bem? Deu uma pausa aqui na internet. Esse texto de Atos 6, versículos 16 e 18, mostra uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E o apóstolo Paulo estava contando isso, né? Ele estava falando isso. E veja a cena. O apóstolo Paulo andando com, se eu não me engano, era com Barnabé e outras pessoas. Eles estavam ministrando e falando do reino de Deus. E chega uma mulher, e aqui diz que ela falava por muitos dias. Obrigada por sinalizar. Que por muitos dias essa mulher acompanhava, eles estavam ministrando várias pessoas e ela estava junto, perto. E ela não só acompanhava, mas ela ficava dizendo o tempo todo: estes homens que nos anunciam, deixa eu selecionar aqui para o nome, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos. Hoje não está ajudando. Aí o que é que acontece? Essa mulher dizia isso. Esses homens que estão anunciando o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava falando nenhuma mentira. Ela estava falando uma grande verdade. Mas o apóstolo Paulo tinha algo que nós precisamos ter, que eu clamo constantemente, digo: Espírito Santo, não me deixa perder, que é o discernimento. Discernir, isso é um dom do Espírito. Discernimento espiritual é a gente olhar para alguém ou uma situação ou algo que está sendo dito e você saber se aquilo está vindo da boca do Espírito Santo, simplesmente de uma pessoa, naturalmente, ou é uma palavra humana, ou é um demônio que está falando através da vida da pessoa. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse discernimento. E a mulher, ela vinha e disse que por vários dias ela falava assim. O apóstolo Paulo, ouvindo essa mulher, não aguentou mais ouvir, porque ele olhava na mulher e via que era o demônio falando. Ele disse: demônio, espírito imundo, sai dela. O espírito saiu. Depois a história conta aí que eles tiveram um problemão lá por conta disso, porque ela dava muito lucro aos senhores dela, né? E teve muito problema. Mas o que eu queria passar para vocês muitas vezes pessoas que estão possessas, elas muitas vezes elogiam e falam verdades. Elogiam pessoas que estão sendo usadas por Deus e às vezes elas falam verdades. Ela nem sempre o demônio vai falar só mentira. Às vezes ele vai usar uma verdade para enganar pessoas. Às vezes ele usa uma verdade. Existe ainda um texto que é interessante. Essas pessoas, elas eram pessoas que estavam possessas, tinham demônios. Mas existe um texto interessante em Atos capítulo 8. Eu não vou ler porque é um texto muito grande. Atos capítulo 8, do verso 9 até o 24. Ele fala de um homem chamado Simão, que ele exercia artes mágicas. Ele exercia artes mágicas
antes de se converter. E ele se converte. E esse homem se converte ao Senhor Jesus. Ele começa a seguir o caminho, mas ele ainda era influenciado por forças malignas. Veja que isso é uma coisa forte para nós. Nós precisamos compreender algumas coisas que às vezes nós não entendemos. Essa pessoa era convertida, ela se converteu, ela andava com as pessoas. Aqui diz que as pessoas estavam sendo batizadas, esse homem estava junto. E ele vê um momento, deixa eu ver onde é que está aqui o versículo. Versículo 14 fala que Pedro e João foram para lá. Quando chegaram lá, oraram por eles para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, porque as pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo na vida delas, Nenhum deles tinha descido, está escrito isso aqui no versículo 16. Então, o João e Pedro, eles começaram a orar pelas pessoas, colocavam a mão na cabeça das pessoas, as pessoas começaram a receber o Espírito Santo. Quando este homem viu isso, ele diz assim, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos e disse assim, me dá isso também, eu também quero botar a mão das pessoas receberem isso, eu quero ter esse negócio. Então, ele teve esse desejo de ter esse dom e quis pagar para ter. E o Pedro repreende ele de forma muito forte e diz, você está em fel de amargura, sua mente e seu coração não estão no Senhor. Então, muitas vezes a pessoa se aliança com Jesus, começa a buscar, quer a salvação, mas ainda não quer abandonar o que é maligno. E sofre influências de forças malignas na vida. Muitas vezes tem pessoas que passam por isso. E às vezes nós vamos presenciar e ver certas coisas. E muitas vezes tem pessoas que se decepcionam intensamente, ouvem certas coisas, veem e ficam às vezes escandalizadas com certas coisas. Mas quando nós buscamos discernimento espiritual, tem certas coisas que não nos escandalizam. A gente tem que compreender, porque a palavra de Deus, ela nos traz algumas coisas para nos orientar. E nesse texto nos mostra, esse homem a Bíblia não diz que ele estava possesso, mas ele teve influência maligna na fala dele. Não só carnal, mas carnal e maligna. Eu quis trazer um pouco isso antes de nós falarmos sobre os tipos de pessoa que Paulo falou para a igreja. Eu achei importante a gente falar sobre isso, porque é importante saber que existem pessoas que às vezes estão possessas, que às vezes entra ou sai um demônio outro e vai usar pessoas no mundo aí. E tem pessoas que sofrem ainda influências de demônios, porque viveu com aquela presença demoníaca e às vezes o demônio sopra alguma coisa, a pessoa aceita aquela frase, aquela fala e vivencia. Não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes nós estamos assim, pensativos, tristes, preocupados, estamos passando por algum problema e a gente ouve vozes. Na verdade, a gente sente como pensamentos. E muitas vezes pensamentos nossos não são pensamentos, são setas lançadas na nossa mente. Frases, fica parecendo que a gente está pensando e não são do Senhor. E a gente só vai discernir quando a gente compreende qual é a voz de Deus, pela palavra. A gente pega a palavra de Deus, a gente vai discernir o que vem do Senhor. Mas deixa eu entrar aqui na parte que eu queria falar, que eu quero mais detalhar com vocês um pouquinho hoje. O texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16, o capítulo 3, verso 1 e 2, ele fala sobre pessoas naturais, carnais e espirituais que podem existir na igreja. O apóstolo Paulo, ele disse que em Corinto ele não podia chamar as pessoas de espirituais, mas de naturais, alguns naturais e outros carnais. Foi o que ele disse aqui. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, muitas vezes, irmãos, mas antes eu queria dizer para você, não só na igreja vai existir pessoa carnal. O apóstolo falou para a igreja. Às vezes a gente pensa, existe pessoa carnal só no mundo. Não. Existe pessoa carnal no mundo. Pessoas que decidem, escolhem e querem viver o mundanismo e aproveitar a vida desfrutando da carnalidade. Vive na imoralidade em todos os sentidos, não só sexual, mas todos os sentidos. Ela se envolve com os prazeres do mundo, ela quer o prazer do mundo, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de religião, ela não quer saber ouvir de Jesus. Eu quero viver minha vida desfrutando do meu prazer mundano. E isso é uma pessoa carnal, ela não quer saber. E na carta, a primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5, cita sobre essa pessoa. Eu vou ler aqui, nós vamos ler o versículo 9 e 10 e daqui a pouco nós vamos ler o 11, para diferenciarmos um pouco o crente carnal e a pessoa que não está na igreja, que não está com o Senhor Jesus, que é carnal. Aqui diz assim, versículo 9, 10 e 11. Já por 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem,
Isso não quer dizer absolutamente que você não deva estar com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo. Mas agora eu escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda com mais. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto? Que existem pessoas do mundo que não estão com Jesus, que não querem a religião, que não querem andar com Jesus Cristo, que estão lá no mundo vivendo a vida delas, sem querer buscar a presença de Deus e que são carnais. Elas são... Aí é que ele traz algumas características. Elas se prostituem, vivem na prostituição, na imoralidade sexual. Você vai ver isso, você vê, ouve, assiste pessoas dançando de forma imoral e se prostituindo, né? E aqui ele traz outras características, ele fala avarentos, roubadores, idólatras. Essas pessoas vão existir no mundo. Não tem como você ficar totalmente distante delas, porque você teria que sair do mundo. Você vai trabalhar, você vai conviver com pessoas assim, você vai estudar na faculdade, você vai conviver com pessoas assim, né? Então, não tem como você não ter convívio com essas pessoas, né? A palavra vai ensinar pra gente que a gente deve viver afastado de pessoas que são assim, não ter uma amizade, não desenvolver uma amizade, uma intimidade com essas pessoas, porque elas vão nos contaminar. A palavra ensina isso. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, falando algo sobre pessoas que têm essas práticas, mas que se diz servo de Deus. E aí esse é o carnal, dentro da igreja. Olha o que está dizendo aqui. Agora eu vos escrevi que não se associem com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem coma. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que existem pessoas que estão na igreja, elas dão glória a Deus, elas vão para o culto, elas cantam, elas ministram. Algumas delas têm dons espirituais, porque quando a pessoa se encontra com o Senhor, muitas vezes é derramado um dom espiritual. Existem dons espirituais, dons que o Espírito Santo dá. E a pessoa, ela recebe aquele dom, mas ela não se permite amadurecer. Sair daquela característica mundana, carnal que existia, ela não quer abandonar. Algumas pessoas não conseguem, e as pessoas que não conseguem, elas vivem em contrição, elas se arrependem, ela busca, e ela não vai mais para um ambiente que vai ajudá-la a viver naquela vida carnal. Mas existem pessoas que estão na igreja, e que eu chamo essas pessoas de pessoas que têm espírito de engano, e que só quem tem discernimento espiritual para ver, que vão compreender isso. Essas pessoas, elas estão na igreja, muitas vezes, dançam, cantam, ministram palavra, oram, são chamadas de obreiras, fazem recepção, se envolvem com tantas coisas, às vezes, na igreja, mas estão vivendo uma vida dupla. Ela tem uma vida carnal, imoral. E essas pessoas acabam contaminando tantas outras dentro da igreja. Eu já vi isso e é terrível. Então, tem pessoas que estão na igreja, se envolvem ali com tudo da igreja, gostam daquilo, se envolvem, recebem dons e tá ali, usa seus talentos, suas habilidades, que existem tanto no mundo como na igreja, existem habilidades que Deus dá, e aí Deus ele não faz acepção de pessoas, ele dá habilidades às pessoas. Quando as pessoas nascem, já nascem com habilidades, e algumas vão desenvolvendo. Então tem pessoas que nascem, tem pessoas que têm uma voz linda, que Deus deu a voz linda para ela, mas ela não serve a Jesus. Ela não está na igreja, mas tem uma voz linda, canta aí, tanta música aí no mundo, né? Então, eu trouxe só esse exemplo para te falar. Então, e tem pessoas que estão na igreja, têm dons, têm habilidades, mas vivem na prostituição, vivem na imoralidade. E às vezes arrastam outras pessoas que estão buscando a santidade. Isso é terrível. O Senhor disse que com essa pessoa a gente não deve nem comer. E muitas vezes, irmãos, a gente faz vista, o povo chama de vista grossa, né? A gente olha e não. E isso tem sido muito ruim para a igreja do Senhor. Isso tem sido muito ruim. E essas pessoas, elas são pessoas invejosas. A gente vai ler aqui alguns textos. Eu vou ler mais 2 textos aqui falando sobre isso. São pessoas que elas causam muito problemas na igreja. Porque são pessoas que têm inveja, são pessoas que causam contenda, são pessoas que usam o dom para ferir outras pessoas, quando não estão satisfeitas com aquilo que elas querem, não recebem o que elas querem.
E isso é terrível. São as pessoas carnais dentro da igreja. Eu vou ler para você mais uns versículos aqui. E o apóstolo Paulo diz: se você vê que essa pessoa é assim, nem senta para comer com essa pessoa. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não tem intimidade com essa pessoa. Ela está na igreja, mas ela tem essas características. Ela xinga, ela fala palavrão, ela assiste pornografia, ela maltrata, está na igreja, mas quando chega em casa bate na esposa, violenta a esposa, violenta o esposo, vive em imoralidade sexual na internet, usa drogas e não quer saber de voltar para o Senhor. Você ter esses problemas de procurar um líder e dizer, me ajuda que eu quero vencer, isso é uma coisa. Mas você fazer as escondidas atrás é outra coisa completamente diferente. Então, isso é chamado do crente carnal. Aquele que quer mostrar que é crente, quer viver a vida cristã dentro da igreja, mas quer continuar vivendo a vida carnal, desfrutando da imoralidade no mundo. Rouba, mente constantemente, provoca as brigas, contendas na igreja, tanta coisa que a gente vai falar aqui, algumas coisas eu vou ler para vocês. Tá? Então essas pessoas são as pessoas carnais e Deus diz para a gente se afastar dessas pessoas. Gálatas capítulo 5, versículo 13, 16 a 21 diz assim: porque vós, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Versículo 16 até o 21 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumpram a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes dois opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí eu vou ler algumas aqui. E aqui o que é que acontece? Essas obras da carne aqui, ó, são as pessoas carnais na igreja. Elas vivem isso aqui. Porque o apóstolo Paulo, quando estava falando das obras da carne, não estava mandando para o mundo. Ó, lê aí na praça para as pessoas do mundo que elas estão vivendo isso. Não. O apóstolo Paulo mandou essa carta para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Elas estavam vivendo todas essas coisas. O apóstolo Paulo falou na carta: vocês estão fazendo tudo isso. Isso é um crente carnal. Você está vivendo a carne, não está vivendo o espírito. Aí, quais são as coisas que a gente vai ver pessoas vivendo? E se você vive só dentro da igreja, não tem, às vezes, não vive no ambiente da pessoa que ela é carnal, às vezes você não sabe. Você não tem como saber que ela está vivendo essas coisas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Aqui está falando de coisas que são coisas carnais. As pessoas estão na igreja servindo a ele, ministrando e vivendo essas coisas. O apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, nos diz: esse crente é carnal. A gente precisa sair disso para ir para o crente espiritual. Carnal, natural, espiritual. E ele diz assim: e coisas semelhantes a essas. Às vezes, não tem isso na Bíblia não, mas tem aqui escrito: coisas semelhantes a essas que podem nos levar a viver como crentes carnais. E ele diz assim: acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso aqui é muito forte para nós, porque assim, essas pessoas estavam na igreja vivenciando isso. E o apóstolo Paulo diz para eles assim: vocês que estão na igreja praticando essas coisas e não se arrependem, vocês não vão herdar o reino de Deus não. Estão pensando que estão salvas, né? Porque fizeram uma aliança com Jesus. Fez uma aliança com Jesus, foi batizado nas águas, recebeu um dom espiritual, fala em línguas, ministra as pessoas, recebe revelação do que a outra pessoa está vivendo para poder ministrar e a pessoa aceitar Jesus. Mas se você não sair dessas carnalidades, você não vai herdar o reino de Deus, você não vai ter salvação. E a gente pode perder a nossa salvação por a gente se manter na carnalidade. Isso é muito sério, porque o apóstolo Paulo trouxe uma revelação aqui, no final desse texto, aqui em Gálatas 5, quando ele fala sobre as obras da carne, e depois ele fala sobre o fruto do Espírito, porque a carne diz que é uma obra, mas o que vem do Espírito é fruto, né? São coisas bem diferentes, não dá pra gente detalhar essas duas coisas assim, mas é uma coisa muito diferente. Obra é algo que se pratica, e o fruto é algo que vem produzido de dentro. O fruto, ele nasce da árvore, mas ele só é produzido porque vem de dentro. Mas uma obra é algo que é feito só exteriormente, então você tem como se livrar dela, se desejar, se quebrantar, se humilhar. E a gente já vai falar sobre isso que está dentro do crente espiritual. Deixa eu olhar o relógio aqui, que o relógio ficou, está perto de acabar aqui, eu não cheguei nem na metade.
Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, fala que a gente tem que ficar atento com relação aos falsos profetas, porque existem os falsos profetas. E se a gente não tiver cuidado, esses falsos profetas, eles vão nos contaminar. Então, o texto diz que eles vêm vestidos como ovelha, então ele está na igreja, está ali envolvido, e muitas vezes está vivendo o mundo lá fora. Vive no mundo como uma pessoa do mundo. E esse texto de Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23 diz assim: pelo fruto deles vocês vão conhecer. Então a gente tem que saber qual é o fruto que essa pessoa está vivendo, em família, no trabalho, na sociedade, e não só ali naquele minutinho, naquela horinha ali na igreja, né? E Jesus diz aqui nesse texto que essas pessoas, muitas pessoas, diz assim, ó, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus aqui diz uma mensagem que Jesus vai falar para as pessoas, foi Jesus que disse isso, que são pessoas que vão ter dons espirituais, vão ministrar para outras, pessoas vão ser salvas porque essas pessoas ministraram, e elas vão perder a salvação, porque não saíram da prática da iniquidade, da prática do pecado, de copiar o que o mundo diz que é normal. Isso é o crente carnal. 1 Coríntios 3,3 fala sobre essas coisas também. Deixa eu falar um pouco sobre a pessoa natural, porque senão não vai dar tempo de eu falar sobre a pessoa espiritual, só tenho 15 minutos. Pessoa natural, irmãos, a gente pode ver também que existem pessoas que não têm Jesus, mas que ela não vive na carnalidade, ela não vive na prática da imoralidade, dessas coisas que nós falamos ali. São pessoas que buscam ser mais centradas, respeitar as outras, fazer boas obras, né? Não são pessoas violentas na família, são pessoas mais calmas, tranquilas, né? E aí a gente diz que seriam as pessoas naturais que não têm Jesus. Essas pessoas naturais que não têm Jesus, elas geralmente muitas delas são assim: toda religião serve, toda religião é boa, porque ela eleva a nossa vida e a gente pode melhorar. Então essas são as pessoas naturais, elas querem ser espirituais da maneira delas, então elas acham que são espirituais, mas isso é um ser natural, porque para ser espiritual tem que ter Jesus habitando, tem que aceitar Jesus, tem que morrer para si mesmo, para os seus conceitos, e deixar o Espírito Santo encher. Para ser uma pessoa espiritual tem que ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, só tendo aliança com Jesus, porque só Jesus pode enviar o Espírito Santo, o Pai dá por meio de Jesus. Então, só dessa maneira para ser uma pessoa espiritual, né? Então, elas são boas pessoas, né? Mas não tem Jesus habitando nelas, porque não aceitaram, não pediram a Jesus para morar e não aceitaram a cruz de Cristo na vida delas. O crente natural, ele é falado aí em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Aqui diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que dentro da igreja existem pessoas que leem a palavra, ouvem a palavra, servem na igreja, têm dons às vezes até, mas ela não... os dons que ela tem estão mais associados aos dons que Deus dá, que são habilidades, e os dons que Jesus dá, que são ministérios. Então ela tem um chamado, a pessoa serve na igreja de uma forma tão intensa, tem um dom de servir, é diácono, mas não se envolve com o Espírito Santo. Aqui está falando que ela não discerne o que o Espírito Santo fala. Às vezes o Espírito Santo está falando as coisas, ele não vê que é o Espírito Santo, não enxerga o Espírito Santo agindo, não enxerga, então acha que algumas coisas são loucuras, enxerga como loucura, como está dizendo aqui, não consegue compreender as coisas que o Espírito de Deus fala ou ministra, que não aceita. Muitas vezes uma pessoa está ministrando algo, está dando uma palavra, está ministrando e não aceita que a pessoa está ministrando, que aquilo vem de Deus, porque o Espírito Santo que está usando para trazer uma libertação, traz uma palavra dizendo algo, ela não aceita, porque ela não consegue compreender as coisas do Espírito, porque não se envolveu, não aceitou se envolver com o Espírito Santo. Então, enquanto a pessoa ela é considerada um crente natural, ela se aliançou com Jesus, ela sabe que precisa de Jesus, ela sabe que precisa de arrependimento, ela busca esse arrependimento, ela busca crescer na presença de Deus, ela quer isso, mas ela acha que consegue fazer isso sem o Espírito Santo, que não precisa se envolver, que o Espírito Santo ele existe, ele está ali para ajudar, mas ele não se envolve com o Espírito Santo como deveria se envolver. É o que está sendo dito aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14.
E aí o que é que acontece? Nessa mesma carta, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10, está falando, e o versículo 15 e 16, está falando sobre a pessoa espiritual. Essa pessoa espiritual é o que a gente vai falar um pouco agora, que eu acho que é o que deveria ser nosso objetivo. Nós, irmãos, somos pessoas que queremos Deus. Nós queremos Deus. Nós queremos salvação. Nós queremos andar com o Senhor, nós queremos servir o Senhor, mas nós não podemos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Nós precisamos ter um envolvimento com o Espírito Santo, porque é Ele que direciona a igreja, é Ele que traz a direção hoje para a igreja. Jesus disse que não ia nos deixar órfãos, Jesus veio, cumpriu aquilo que o Pai queria e Ele deixou o Espírito Santo para nos orientar, para nos ajudar, para atuar na igreja. E precisamos dele não só para os dons. Isso a gente precisa compreender. Porque se a gente só busca o Espírito Santo para ter o poder, os dons, é irrevogável. Está escrito na palavra que os dons são irrevogáveis. Então a pessoa recebe o dom não sai. Mas se a pessoa buscou o dom, se encheu do dom e não busca transformação, se a pessoa não se quebrantar para se arrepender dos pecados e deixar o Espírito Santo agir em outras áreas da vida, infelizmente está cheio de dons e pode ouvir lá na frente, pensar que está salvo, e quando se encontrar com Jesus, Jesus pode dizer: não te conheço. Meu Deus, não dá, não quero ouvir isso. Eu e você podemos ter vários momentos na nossa vida de ser carnais, de ser naturais, mas vamos buscar isso aqui que o Senhor vai nos mostrar agora, amém? Versículo 9, 10, 15 e 16 de 1 Coríntios capítulo 2. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem, versículo 15, discerne bem tudo. Versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, aqui o que o texto está dizendo? Que a gente precisa querer o Espírito Santo para discernirmos as coisas e compreendermos o que vem de Deus. Quando eu estava orando e falando sobre isso, o Espírito Santo me falou algumas frases, algumas coisas. Quando nós somos crentes espirituais, eu queria detalhar mais sobre isso, mas não deu aqui e não vai dar. Mas tem algumas coisas que o Espírito Santo me falou. Nós ouvimos o que Deus fala profundamente, Ele traz revelações. Ele abre a nossa mente para muitas coisas, o Espírito Santo. Ele é o Deus habitando em nós. Ele habita em nós, Deus habita em nós através do Espírito Santo. E quando nós buscamos esse preenchimento, esse toque do Espírito Santo, ele entra em nossas vidas, nós nos permitimos ser curados das nossas feridas. Nós vamos ser, amados, feridos na nossa infância, na nossa juventude, na nossa fase adulta. Vamos ser violentados. Vamos passar por muitas decepções. Vamos ter muitas lacunas na nossa vida. Mas quando nós temos um encontro de choque com Jesus e pedimos ao Espírito Santo para habitar em nós e nos confrontar e nos revelar o que há em nós que precisa ser tirado e nos curar, Ele começa a fazer isso. Ele transforma as nossas vidas. O Espírito Santo, ele confronta nossos erros, ele confronta nossos pecados. Ele faz isso porque a palavra diz que ele nos convence. Então, a pessoa espiritual, ela é convencida o tempo todo de que está pecando. Ela não tem dificuldade em dizer: me perdoe, eu errei, eu preciso do perdão de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai fazer isso. Então, a pessoa espiritual, ela precisa assumir erros. Porque isso é uma das primeiras características da pessoa que tem o Espírito Santo. Que é uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz. Quando Jesus assoprou sobre os discípulos do Espírito Santo, foi a primeira coisa que ele disse: as pessoas que vocês perdoarem serão perdoadas. Jesus estava dizendo, o Espírito Santo estava dizendo assim para eles: vocês estão sendo capacitados a partir de hoje a perdoar, a pedir perdão, a se arrepender dos seus pecados, a perdoar, a pedir perdão. É a primeira coisa que o Espírito Santo faz. A pessoa que é espiritual, ela é um exemplo em casa. Ela se quebranta. A mulher, ela passa a querer aceitar a liderança do esposo. Ela começa a querer servir ao esposo, a respeitar o esposo. O esposo, ele quer dar atenção, ele doa amor, ele doa tempo à sua esposa.
o homem e a mulher, eles dedicam tempo a ajudar os filhos. E isso é uma coisa que o Espírito Santo faz na família. Se não acontece algo dentro da nossa casa, uma transformação no nosso convívio em casa, com a nossa família, não tem como dizer que a pessoa é espiritual. A pessoa só é espiritual se ela deixa isso acontecer, porque o Espírito Santo, ele vai ministrar isso. Outra coisa que o Espírito Santo ministrou na minha vida foi que a pessoa que é cheia dele, o Espírito Santo falou comigo, quem é cheio de mim, quem me permite encher, vai querer se dedicar ao reino. A pessoa vai querer se dedicar à casa de Deus local e ao reino de Deus. A pessoa, ela vai ser direcionada. Eu vou direcionar a pessoa para uma casa, para congregar num lugar, e nesse lugar ela vai sentir paixão em servir, seja qual for a necessidade, não só no dom específico dela. Tem necessidades, eu vou incomodar e ajudar e estar envolvido. Eu vou incomodar e não só dar o dízimo, eu vou incomodar em que essa pessoa seja uma pessoa que vive em si todas as coisas servindo. Serve com o corpo, serve com as mãos, serve com a voz, serve com a mente, serve com o abraço, serve com as suas finanças. A pessoa que chega na igreja e dá o dízimo contado, ela não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa natural. Ela não permitiu que o Espírito Santo se envolva ela. Porque quando a gente é liberto do Deus Mamon, a gente sabe, a gente compreende que cada parte que damos na igreja, seja dinheiro ou nosso serviço em todas as áreas, uma cadeira que eu limpo na igreja, eu recebo algo da parte de Deus 100 vezes mais, 10 vezes mais, 1000 vezes mais. Jesus disse que aquele que servisse ele ia receber nesta terra o mesmo tanto, 100 vezes mais, e ainda a vida eterna. Então tudo aquilo que eu dou na igreja, quando eu consigo dizimar minha vida na igreja, minha vida, e o dizimar é só a minha obrigação, porque não é meu. Quando Deus disse que tinha que devolver o dízimo, não é meu, eu sei que não é meu. Então se eu não servir a Deus pelo menos com 10%, com meu dom, com minha habilidade, com minhas mãos, com meu abraço, com minha voz, seja o que for, eu já estou roubando a Deus. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, estou falando de todas as coisas. Porque quando nós nos doamos a Deus dessa forma, não só com 10, mas a gente quer doar o nosso total, o nosso todo, tudo que eu puder dar. Como aquela viúva chegou ali, uma mulher chegou ali no templo, Jesus olhou para ela deu tudo que ela tinha financeiro, mas ela não estava só dando dinheiro, ela estava dando tudo dela. Ela chegou ali entregando, eu não tenho mais nada para dar, Senhor, eu não tenho nada, mas ela doou tudo que ela tinha, tanto financeiro quanto a vida. Ela estava ali prostrada, eu não tenho mais nada para viver, estou te entregando um pouco aqui, se eu sair aqui eu vou morrer, mas eu sei que o Senhor vai prover todas as coisas, e eu creio, eu tenho certeza que o Senhor fez isso, que o Senhor Jesus não ia honrar essa mulher na palavra, para ela não ser sustentada, jamais. E a pessoa espiritual, irmãos, a pessoa que é espiritual, ela ouve os conselhos de Deus, ela ouve aquilo que está na palavra e se quebranta. A pessoa geme, a pessoa chora, a pessoa se joga na presença de Deus quando ela é confrontada naquilo que ela não aceita, que ela não quer. Quantas vezes Deus falou comigo, faça isso, viva isso, eu não queria, e eu me prostrava na presença de Deus e dizia, Senhor, eu não quero a naturalidade, eu não quero ser carnal, eu não quero a naturalidade, eu quero viver o teu espiritual, eu quero viver o teu reino já aqui. E a última coisa e mais importante que o Senhor falou comigo, que as pessoas espirituais vivem e vivenciam, é a pessoa que é espiritual, a pessoa que é cheia de mim, do meu espírito, ela quer o céu, ela sonha com a glória, ela sonha com o céu, ela deseja o céu. E por ela desejar o céu e a glória, o que é que acontece? Ela começa a viver o céu aqui. E isso foi o que o Espírito Santo falou comigo. Quando a gente vive e é espiritual e quer ser espiritual, mesmo quando a gente ainda não é, a gente quer o céu mais do que qualquer outra coisa. A gente quer a proximidade com o Senhor, então a gente quer trazer o reino e a glória para cá. E a gente sonha com a eternidade. Se você puder ouvir esse louvor. Saber que és um Deus do impossível. Sei que um dia tudo passará e eu vou pra um lugar de paz, pro céu de paz.
viver em paz. Não, 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 não. Sonha e sabe que vai morar no céu e está buscando isso, a gente vive o céu aqui, a gente quer viver o céu aqui, a gente quer viver o céu aqui e a gente quer o Espírito Santo. Muitas vezes eu sou carnal, eu sou natural, mas eu quero ser mais espiritual do que carnal e natural. Eu quero, eu preciso, você quer? Vamos pedir ao Senhor isso nessa noite. O Senhor nos ajuda a ser espirituais, a querermos ser mais espirituais. Nós vamos sempre ter momentos, irmãos, aqui que vamos ser carnais, que vamos ser naturais, mas que isso seja pouquinho. Que o Senhor possa derramar essa graça em nossa vida, que Ele possa nos ajudar a sermos mais espirituais, que possamos buscar isso intensamente, querer isso intensamente. Que a paz que nós queremos aqui hoje, nós temos quando nós aceitamos Ele quebrar o nosso eu e Ele viver em nós plenamente. E aí depois a gente vai receber essa paz eterna. Nós vamos viver lá no céu, com o nosso Deus. Encher de desejo de ser mais espiritual, de ter mais Espírito Santo, não só para ter dons, não só para responder as nossas perguntas e orações,